mais jovem, consegue replicar o feito de Artur Jorge nos anos 80 e 90 com o Futebol Clube do Porto e de facto entra na história deste Sporting por ter sido capaz de reconstruir um clube que vivia uma fase de grande turbulência, de grande confusão, de grandes problemas internos motivados pelo final da era Bruno de Carvalho e pelo início do presidente Frederico Varandas. Ruben Amorim foi notícia nas últimas semanas pela célebre visita a Londres, viagem a Londres, supostamente para se reunir com os dirigentes do West Ham, num período em que era profundamente desaconselhável que isso acontecesse, mas a verdade é que tudo o que está para trás é muito bom, é muito positivo e confirma Ruben Amorim provavelmente como um dos grandes 5 treinadores portugueses da atualidade, não só pela forma como é capaz de ler o jogo, de colocar a equipa a jogar naquele 3-4-3 que de facto faz todo sentido neste Sporting, mas também pela forma natural com que é capaz de comunicar semana após semana, 2 vezes por semana, com a comunicação social. É um extraordinário comunicador, mesmo nesses períodos mais difíceis, como nesta viagem a Londres, conseguiu sair-se bem do problema, tem uma capacidade rara de ser convincente e ao mesmo tempo de ser correto e simpático. Um cavalheiro da palavra, um excelente treinador e, sem dúvida nenhuma, o grande responsável por este Sporting que tem vindo a ser construído nos últimos 4 anos e que já valeu 2 campeonatos ao Reino de Alvalade. Vale a pena começar pelos números porque, de facto, Víctor Gyökeres consegue unir o seu nome ao lote de grandes pontas de lança que fazem parte da história do Sporting. Podemos falar de Manuel Fernandes, que tanto precisava deste talento numa fase complicada da sua vida, com um problema grave de saúde, mas que acreditamos que vai melhorar depois desta alegria que o seu Sporting lhe deu, mas podemos também colocar o nome de Mário Jardel, ainda o detentor do recorde número de golos numa temporada, e também, se calhar, Lietzen e Bas Dost, 2 grandes pontas de lança do Sporting neste século XXI. Gyökeres chega a esta fase do campeonato com 27 golos em 31 jogos. Isso, de facto, é ilustrativo da grande capacidade, da capacidade hercúlea deste avançado nórdico que custou 21 milhões ao Sporting e que, na altura da sua contratação, pelo desconhecimento que todos nós tínhamos sobre este jogador que estava no Coventry do Championship, causou também no mundo leonino. A verdade é que Gyökeres foi fundamental não só pelos nomes, pelos golos que tem marcado ao longo da temporada, mas pela capacidade que deu ao futebol do Sporting, nomeadamente na força com que consegue transmitir em determinados pontos específicos do jogo. O Sporting não tinha nenhum ponta de lança que aproveitasse o espaço, que aproveitasse o jogo direto, a bola longa, o passo longo, ao mesmo tempo que consegue fazer com que a equipa respire nesses momentos e depois segura, consegue também esperar pela aproximação dos seus colegas e depois ou vai no 1 para 1, ou arrisca o remate, ou então procura uma combinação. Esta mais-valia neste jogo do Sporting fez toda a diferença, porque o anterior dono da posição, Paulinho, que até tem feito uma temporada muito interessante num papel secundário, Paulinho não era capaz de dar isto ao Sporting, é um jogador mais de apoio, de receber de costas, de tocar para trás, mas Gyökeres de facto eleva este processo ofensivo do Sporting para uma categoria que nunca antes os Leões tinham experimentado no reinado de Ruben Amorim. Portanto, Víctor Gyökeres, uma contratação acertadíssima deste Sporting 23-24 e que é um dos grandes nomes do campeão nacional. Morten Hjulmand foi descoberto no pequeno Lecce, um clube do sul de Itália que estava na Série A, uma equipa que normalmente é uma equipa ioió, que sobe e desce com grande regularidade nas ligas italianas. O investimento inicial foi 18 milhões de euros, aparentemente desajustado para um jogador que também era um bocadinho anónimo, mas a verdade é que estamos a falar de um médio de grande capacidade, muito inteligente, combativo, muito forte a ler o jogo, a posicionar-se, a passar, tanto verticalmente como na horizontal, consegue perceber os momentos que o jogo existe e, quanto a mim, quanto a nós aqui no 0-0, é um dos grandes nomes deste Sporting. Por aquilo também que nos dizem em off, é um jogador fundamental no balneário.
alegre, divertido, brincalhão, consegue contagiar os colegas nos maus momentos para os levar para os boas sensações, levá-los para as boas sensações, aliás, e de facto conseguiu agarrar este lugar no meio campo. É praticamente um capitão sem braçadeira e certamente será um pilar do Sporting das próximas temporadas. Chega a esta fase do campeonato também com 3 golos, que demonstram também outra capacidade que o mantém. É um bom rematador, não o faz muitas vezes. Parece-me que devia arriscar mais este ponto do seu jogo, porque é forte, mas as características também da sua posição em campo acabam por afastá-lo muitas vezes das áreas adversárias. Fez uma excelente dupla com Morita, depois também com Daniel Bragança, e é de facto outro grande nome deste Sporting. Morten Newman, um achado, uma excelente invenção do departamento de scouting do Sporting Clube Portugal. Provavelmente as más línguas, ou pelo menos aquelas mais pessimistas, já olhavam para Francisco Trincão com menos entusiasmo do que há alguns anos. Depois de ter aparecido no Sporting de Braga e ter dado um salto se calhar um bocadinho desmedido, fora de pé, para aquilo que era o Trincão naquela altura, há aqui algumas épocas entre Barcelona e o Wolverhampton em que o talento não estava a ser potenciado, parecia uma coisa muito solta, muito pontual e um bocadinho também incompatível com as exigências do futebol moderno de elite. O ano passado no Sporting, curiosamente, até fez mais golos, 13, mas lá está, foi um rendimento sempre muito irregular. A má época da equipa também não ajudou, o 4º lugar é disso demonstrativo. Mas este ano, Francisco Trincão, principalmente a partir de janeiro, aliás, a partir de janeiro, sobretudo a partir de janeiro, torna-se um elemento fundamental deste Sporting. Reparem bem, até dezembro, até 31 de dezembro, no virar do ano civil, Trincão levava um golo e uma assistência. De janeiro para cá, até abril, portanto, até maio, 5 meses, consegue mais 9 golos e 8 assistências. É uma diferença enorme. E a prova maior também do crescimento exibicional de Trincão, que a partir de dada altura ganha confiança para fazer o que tão bem sabe. É um jogador com uma criatividade fora do comum, consegue jogar muito bem entre linhas, em espaços interiores, mesmo a partir de fora da direita para o centro, consegue também desequilibrar e depois juntou a isto, lá está, os golos e as assistências. Acaba a época em grande forma e nesta altura, mesmo com o alargamento da lista da seleção para o europeu para 26 nomes, não é descabido falar e pensar em Francisco Trincão para uma chamada ao Euro 2024. É obrigatório e importante falar sobre o Presidente e sobre o Diretor Desportivo. O Viana, pela relação que tem mantido com o Ruben Amorim, são 2 almas gêmeas na gestão do futebol profissional do Sporting. Depois também é justo, lá está, juntar a isto o departamento de scouting. O Sporting este ano comprou pouco, mas comprou muito bem. E na minha forma de olhar para o futebol, de facto, isto é fundamental. Não mexer muito, mas mexer nos pontos certos. Hjulmand e Gyökeres foram 2 achados no mercado de verão do Sporting. Depois, em janeiro, a equipa recorreu também a Rafael Pontelo e a Koba Quantredi, uns negócios de características muito diferentes, provavelmente a pensar a médio e longo prazo, mas Gyökeres e Hjulmand foi para contratar para jogar. E os 2, de facto, foram 2 flechas certeiras de Diogo Viana, de Ruben Amorim e do departamento de scouting. O nome de Frederico Varandas aparece aqui porque, de facto, é o presidente da instituição, é um homem que teve primeiros dias muito complicados na presidência do Sporting Clube Portugal, sucedeu a Bruno Carvalho, que foi provavelmente a época mais agitada nos últimos 40 anos da vida do clube. Frederico Varandas enfrentou muitos obstáculos, não tem sido um presidente perfeito, longe disso, na comunicação continua muitas vezes também a não acertar no alvo pretendido, tem de melhorar esse aspecto, mas tem sabido, acima de tudo, rodear-se das pessoas certas nos lugares certos. Ruben Amorim como treinador, o Viana como diretor desportivo, têm sido 2 escudos protetores da direção de Frederico Varandas
Varandas, perdão, e isso de facto tem sido fundamental para que o trabalho do presidente do Sporting mereça uma nota muito positiva. Fechamos então com o Viana e Frederico Varandas, dois dirigentes muito próximos de Ruben Amorim e que são dois nomes também incontornáveis neste 20º Campeonato Nacional conquistado pelo Sporting.